Vamos entender isso de uma vez por todas, porque o que cai na prova é simples. Entendendo a fisiopatologia, os conceitos vão ser muito fáceis para acertar as questões. O que acontece? Logo na vida embrionária, as vísceras abdominais elas se desenvolvem muito rapidamente. Elas crescem tanto que chega uma hora que ela não cabe dentro da cavidade abdominal, da parede que ainda está se formando. Então as vísceras, elas são expulsas, o conteúdo sai da cavidade abdominal, isso é fisiológico, por volta da sexta semana. Só que ele volta para dentro da cavidade por volta da 10ª semana e a parede abdominal fecha e se forma completamente. Isso é o normal. Agora, existem algumas situações em que essas vísceras, elas permanecem do lado de fora, do lado externo. E nós chamamos de onfalocele, ónfalo, a gente vai lembrar de umbigo, de cicatriz umbilical. Onfalocele acontece quando essas vísceras estão para fora da cavidade, só que elas estão recobertas por uma membrana, que seria a membrana peritoneal, na região da inserção do umbigo, na linha média. Por isso que a gente chama de onfalocele. Então, na região do umbigo, existe uma bolsa com uma cobertura externa protegendo todas essas vísceras, as alças intestinais que estão para fora da parede abdominal. Nesse caso, a gente tem que lembrar que existe uma forte relação com outras malformações congênitas. Onfalocele tem muita relação com outras malformações. E a criança, quando nasce, a princípio, não é uma emergência, porque as alças estão cobertas. É claro que a gente vai proteger aquilo com compressas estéreis, vai hidratar bem o paciente, pode passar uma sonda nasogástrica. Por quê? Para descomprimir o tubo digestivo e diminuir o tamanho daquela bolsa, daquela onfalocele, e vai para o tratamento cirúrgico, vai empurrar aquilo para dentro da cavidade e tentar fechar a parede. Quando esse defeito é muito grande, não cabem ali as vísceras dentro da parede abdominal, é possível realizar uma escarificação dessa membrana, tornar ela mais rígida, com substâncias inflamatórias. E aquilo, no futuro, vai se transformar numa hérnia ventral. E aí pode corrigir num segundo tempo. Isso é diferente da gastrosquise. O que acontece aqui? Nesse caso, as alças estão para fora, mas elas não estão recobertas por uma membrana. Elas estão soltas. Nesse caso, ela não está ali na linha média, na região da cicatriz umbilical, não. Ela está à direita, normalmente, numa região paramediana. Isso que traz a grande diferença nas questões da prova. A onfalocele tem cobertura de membrana, a gastrosquise não tem cobertura de membrana. Por isso, aqui na gastrosquise, vai ter que realizar um procedimento de emergência. Então, a gente vai de novo colocar compressas estéreis e vai levar essa criança para a cirurgia, para jogar essas alças para dentro e tentar fechar essa parede de forma primária, quando o defeito é pequeno. Quando o defeito é muito grande, pode ser necessário até realizar uma cobertura com um tipo de saco plástico estéreo, criar um ambiente que a gente chama de silo, para ir diminuindo e criando a possibilidade de aumento dessa parede abdominal com o tempo, e a gente vai progressivamente reduzindo esse conteúdo. Mas na gastrosquise a cirurgia tem que ser imediata. Existem algumas informações epidemiológicas legais para a gente acertar a questão de gastrosquise. Por exemplo, ocorre mais em mães muito jovens e existe também um aumento de alfa-fetoproteína na mãe. Então, se aparecer esse tipo de informação, é para a gente pensar em gastrosquise. Na prática, apesar de ser uma doença muito chocante quando a gente vê essa criança, a gente vai ver que o que cai na prova são questões simples. Vamos dar uma olhada aqui em exemplos. Questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 2018. A onfalocele e a gastrosquise são anomalias congênitas da parede abdominal, geralmente diagnosticadas através da ultrassonografia pré-natal. A respeito dessas patologias, marque a correta. Então, uma questão conceitual. Vamos lá. A gastrosquise está mais comumente relacionada com outras malformações? Então, aqui já está errado. Quem tem mais relação com outras malformações é a onfalocele. Ele cita aqui síndromes genéticas, como a síndrome de Prunibelli, a síndrome de Black-White-Wiedemann, cardiopatias, trissomias. Isso é bem mais comum na onfalocele do que na gastrosquise. Veja que a questão conceitual é bem cobrado aqui. Na letra B, na onfalocele, a exteriorização apenas de alças intestinais sem formação de saco herniário está errado. A característica principal da onfalocele é ter uma cobertura de um saco ao redor das vísceras. É o contrário.
Na letra C, na gastrosquise, o fechamento primário pode não ser possível em cerca de 10 a 20% dos casos. Está correto. Tá? É um trabalho a mais que a gente vai ter de fechamento em vários tempos, mas o ideal é realizar o fechamento primário. Se for muito grande, não vai ser possível. Na letra D, na onfalocele deve-se proteger o saco peritoneal com compressas úmidas frias e a cirurgia precoce elimina o risco de ruptura de membrana? Compressa fria não, né? Não vamos levar a criança à hipotermia. Né? Então, a gente vai proteger com compressas estéreis e vai realizar o procedimento cirúrgico, mas nesse caso não é uma emergência. E na letra E, ambas têm prognóstico ruim e taxa de sobrevida inferior a 30%. Não é verdade. Né? O que vai determinar o maior risco de mortalidade nessas crianças geralmente não é o defeito da parede. O defeito da parede a gente corrige. O problema são as malformações associadas. Aí sim, quanto mais malformações, o prognóstico vai ser pior. Então a resposta aqui correta é a letra C. Vamos ver mais uma, a questão da FAMEMA de 2021. Ao nascer, um recém-nascido a termo não respirou e encontra-se hipotônico. No exame físico imediato, foram observadas alças intestinais fora da cavidade abdominal, lateralmente ao cordão umbilical, então informação importante, que estava tópico e íntegro. Então, se eu tenho alças laterais ao cordão umbilical, a gente está falando aqui de uma gastrosquise. Lembrar que a onfalocele é na região do cordão. Então, na letra A já está errado. O provável diagnóstico é onfalocele? Não. O provável diagnóstico é gastrosquise. Agora a letra B. Para reanimar o RN, após as medidas iniciais, deve-se ventilar com pressão positiva? Toma muito cuidado para não levar ar para dentro do tubo digestivo. As vísceras já estão para fora, então, se jogar muito ar lá dentro, vai acontecer que a redução das alças vai ser cada vez mais difícil. Na letra C, contraindica-se a passagem de uma sonda orogástrica de grosso calibre? Não. É indicado, inclusive, vamos descomprimir o tubo digestivo, diminuir a secreção gástrica, a secreção intestinal, para facilitar a redução do conteúdo. E na letra D, deve-se proceder ao envelopamento plástico do abdômen, cobrindo as vísceras expostas a fim de evitar perda de calor e líquidos pelas alças. É a resposta correta, é o que a gente pode fazer inicialmente no caso de gastrosquise para tentar o fechamento primário.